Atos capítulo 1, verso número 8. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos ler todos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção do culto. Somos privilegiados e pedimos que agora fale ao nosso coração por meio de tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é ser um cidadão do reino dos céus? Nós vivemos uma época de muito individualismo. A própria filosofia que é conhecida como a filosofia do homem atual, é chamada de existencialismo. E o existencialismo é extremamente egoísta. Isto tem influenciado as igrejas. O crente vem buscar a Deus por si mesmo, quando muito por sua família, mas não se lembra de orar, às vezes pela própria igreja, pelo avanço do reino. Pense nas reuniões de oração. Geralmente o que o crente pede é saúde, emprego, resolução de problemas familiares, mas dificilmente nós vemos na reunião de oração orar pelo avanço do reino, pelos missionários, pelo fortalecimento dos pastores, da liderança das igrejas. Os temas do venha o teu reino não existem mais. O crente olha apenas para si. Como é que nós podemos ser cidadãos do reino, se nós muitas vezes esperamos que Deus esteja ao nosso serviço, ao invés de nós estarmos ao serviço dele? Então criou-se uma noção assistencialista, de que como se fosse Deus existisse para nós, para me abençoar, ao invés de eu ter o privilégio de servi-lo. Então isso é muito importante. Cada vez mais vemos essa inversão na dinâmica da igreja, do próprio reino de Deus. Então o que significa ser um discípulo de Cristo? O que significa ser um filho de Deus neste mundo? Este texto tem tudo a dizer, sobre este aspecto, porque vejam, ele começa dizendo no verso 6, os discípulos perguntam ao Cristo ressuscitado: Senhor, será este o tempo de restaurares o reino a Israel? Eles estavam pensando ainda na restauração de um reino político, Jesus reinando em Jerusalém como um Cristo judaico. Então vejam como que a partir do Pentecostes se tem a plenitude do Espírito, mas também a plenitude da verdade, do conhecimento, do entendimento. Porque o Cristo não é um Cristo judeu, é um Cristo sobre toda a terra. E eles tinham que aprender isto. E a resposta de Jesus foi: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. A resposta de Jesus pode parecer: olha, sobre isso eu não vou dizer nada, porque não vos compete saber. Realmente Jesus não disse nada quanto ao tempo ou à época, se era a ocasião, o momento e o contexto, o ambiente de restaurar o reino. Mas ele estava dando a eles a resposta sobre a implantação do reino. Quem iria implantar o reino seria eles. Eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles testemunhariam de Jesus por toda a terra. É o reino sendo implantado. Então vejam, é isto. Qual é a nossa noção de reino, de ser um cidadão deste reino, nossa responsabilidade? A primeira coisa que o texto diz, que Jesus diz, é que nós recebemos poder. Meus irmãos, às vezes a impressão que dá é que a oração da igreja não passa do teto, ou então visa apenas, como já falamos, questões pessoais. O poder que nós recebemos é poder para pregar, para testemunhar, para falar de Jesus. E esse poder não é magia, não é alguma coisa que foi dada a você, um amuleto, alguma coisa que você possui exterior a você. Este poder vem do seu relacionamento com Jesus todos os dias, de você ouvir Jesus falar com você da palavra, é experiência com a palavra. Nós temos que ter não apenas a certeza,
mas a experiência da certeza, a vivência dessa certeza. A Bíblia não foi dada para estar fora de nós. A Bíblia foi dada para ser transcrita nos nossos corações. O meu relacionamento com a palavra tem que ser dentro e não fora. Na medida em que eu tenho contato contínuo e constante com as Escrituras, Jesus falando pelo seu Espírito a minha alma, é como se o próprio Espírito fosse transcrevendo no meu coração a Bíblia. É para isso que ela foi dada, para ser interiorizada, para ser colocada no nosso coração. Guardo no coração a tua palavra, as tuas palavras, para não pecar contra ti. O único lugar, o lugar devido, apropriado da Bíblia é o seu e o meu coração. É aí que ela tem que ser guardada. O Espírito a transcreve no nosso coração. Este é o poder. Vejam, meus irmãos, como nós transformamos a nossa vida com Deus em alguma coisa muito diferente do que se espera. A própria evangelização, ela é resultante da minha vida com Deus. Eu dou aula no seminário de várias matérias, mas 2 são de missões, antropologia missionária e missões transculturais. E eu faço questão de dizer para eles qual é a definição bíblica de evangelismo. Significa, a boca fala do que está cheio o coração. Simples assim, não é método, não é fórmula. Quando eu vejo uma igreja dando curso para evangelização, é porque a vaca já foi para o brejo. Eu nunca vi alguém evangelizar porque fez curso. Não é assim. O evangelismo é resultado do nosso coração, da nossa vivência com Deus. Se não for assim, não falará. E às vezes nós vemos crentes pensando na evangelização como se fosse uma cilada. Pensam assim no ambiente de trabalho, na hora do almoço, a hora que ele dobrar a porta, eu pego ele lá. Não é isso. Nós transformamos a vida cristã em algo árido e secular. As pessoas não sabem que nós somos cristãos se nós não falarmos para elas. Mas elas deveriam perceber isto. Elas deveriam perceber porque eu falo de Jesus constantemente. A evangelização, meus irmãos, acontece na ambientação da palavra. Às vezes, quando alguém vai falar de Cristo a uma pessoa não crente, dá até taquicardia na pessoa. Por quê? Porque está falando lá de várias coisas, de repente, você conhece a Jesus? É um salto, é uma coisa completamente inesperada. Mas, se esse crente é alguém que quando está falando de política, de futebol, de receita de bolo, o que quer que seja, ele chega e fala assim, olha, na Bíblia está escrito assim. Ou então, olha, certa vez, Jesus disse assim. Ou então, olha, Deus te abençoe, vai pôr gasolina no carro, olha, fica com Deus, diz ao frentista, você está mostrando quem você é. Mas o crente se omitiu. O crente faz questão de não falar de Jesus, de não falar da Bíblia em todas as suas conversas, só se for de religião. Aí ele fala, mas não é isso, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus neste mundo, nós somos discípulos de Cristo, e não podemos e não devemos nos omitir. Jesus compara um discípulo a uma cidade edificada sobre um monte, à noite, porque o ambiente é de luz. Vocês já viram uma cidade edificada sobre um monte à noite? Você só não consegue vê-la quando a terra faz curva, porque a dezenas de quilômetros, centenas, você vai ainda ver aquela luz tremeluzente assim, não tem como esconder. E é o que Jesus diz, vós sois como cidade edificada sobre um monte. Se realmente Cristo está em você, a boca fala do que está cheio o coração. A boca é o vertedouro da alma, do coração. Vocês já receberam uma bênção muito grande, algo que alegrou muito vocês? Vocês perceberam como naturalmente vocês falavam disso? Era uma coisa que vocês não podiam evitar. Vocês disseram, olha,
aconteceu uma coisa maravilhosa comigo, porque isso preencheu o seu coração. Não há nada que possa trazer maior alegria a nós do que uma conversa com Jesus, do que estar com Ele, do que ouvir a sua voz. Por isso é natural, você vai falar naturalmente. Mas hoje, meus irmãos, temos um sério problema que se chama tempo. Ninguém tem tempo para Deus. Todo mundo tem tempo para as suas coisas, mas para a vida com Deus ninguém tem. E é por isso que vemos pessoas tão fragilizadas interiormente. Hoje já não se ora mais pela doença, se ora pelo exame. Se a pessoa desconfia que pode estar doente, já entra em pânico. Coloca a igreja em oração, ela nem sabe se está doente. Hoje o crente vive com medo. E aquela teologia do livramento, muito interessante, né? Então, sofri um acidente, não morri. Aí eu agradeço a Deus com a igreja para orar por isso. É como se ele dissesse, quase fui parar na glória, mas graças a Deus Ele me livrou. Tem algum sentido isso? Quando Paulo fala que, quando ele fala da morte, ele diz que prefere morrer. Ele prefere estar com Cristo do que continuar aqui. No entanto, ele diz, ainda há coisa a fazer. Então, se um crente vai agradecer o livramento da morte, não é porque ele ama a sua esposa ou marido, não é porque ele gosta dos seus filhos, não é porque ele tem um bom emprego, não é porque ele está bem, mas porque ele reconhece que ainda há coisas a realizar para a glória de Deus. Deveria ser isso, mas hoje nós centramos em nós. Então, esta vida aqui, para o crente, para alguns crentes, se a vida eterna fosse simplesmente a prolongação indefinida desta vida miserável que nós temos aqui, cheia de dores, de pecados, de traições, está ótimo. Ele não pensa na glória do porvir, ele não anseia a vida eterna, ele não anseia a volta de Cristo. Hoje também nos púlpitos não se fala mais sobre a volta de Cristo. Era aquilo que o crente mais deveria ansiar. Então é isto, meus irmãos, que transborda o coração. É esta alegria do crente que ele não vai conseguir se omitir, ele vai falar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. É este o poder que Deus te deu, a transformação da sua vida pela presença de Cristo e de seu Espírito em seu coração. Este é o poder que veio derramado dos céus pelo próprio Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vejam, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é este poder, mas é também um grande marco. Ele significa alguma coisa extremamente gloriosa. O Pentecoste não é um ato do Espírito. O Espírito não batiza ninguém. Não existe batismo do Espírito Santo. Na Bíblia não existe. Existe batismo com o Espírito Santo. E quem batiza é Jesus. É dito, João Batista diz a respeito de Jesus, ele vos batizará com Espírito e com fogo. Jesus sobe às alturas para derramar o seu Espírito. Então a lógica é, quando começa o ministério de Cristo? No batismo por João Batista. É ali que começa. A palavra Messias no hebraico, ou Christos no grego, quer dizer ungido. Quando foi que Jesus assumiu a sua messianidade? Quando ele foi ungido. E quando ele foi ungido? No batismo por João Batista. Quando o Pai batiza o Filho com o seu Espírito. É o Pentecoste de Jesus. Então a dinâmica do ministério de Cristo é, ele inicia recebendo o Espírito, para que no final, porque o ministério terreno de Cristo só termina quando ele sobe às alturas e derrama o seu Espírito. Então ele recebe o Espírito para que depois o derrame sobre sua igreja, na consumação de sua obra. E quando ele faz isso, ele está munindo, capacitando a igreja para uma obra mundial, né? Ele está inaugurando algo. Veja, a palavra Pentecostes é o nome grego da festa, 50 dias, Pente, depois da Páscoa.
Mas o nome do Antigo Testamento no hebraico é festa das primícias, porque quando o Espírito é derramado, se inicia a restauração de todas as coisas. Deus já começou a restauração da criação. Salvação é restauração da criação. Deus está restaurando tudo, e Ele começa exatamente com o seu povo, com o homem. Ele começa com a dotação do Espírito. Vejam, meus irmãos, quando o homem foi criado, Deus formou do pó da terra o corpo do homem, mas soprou o seu Espírito. Ele sopra o Espírito neste corpo para dar vida orgânica, física, mas também vida espiritual. Adão era templo do Espírito Santo. Quando caiu, o Espírito se ausentou dele. O que Jesus vem fazer não é apenas morrer e ressuscitar por nós, se podemos dizer apenas, mas este foi o método de nos redimir para devolver o Espírito a nós, perdido na queda, e é por isso que é aí que termina a obra de Cristo. Ele desfaz completamente aquilo que Adão fez. E esse Espírito então nos capacita. Para quê? Para testemunhar até os confins da terra. Vejam, meus irmãos, por que nós não morremos logo que somos convertidos? Não seria melhor? Para que ficar neste mundo aqui? Será que ficar aqui é melhor do que ir para a glória? Certamente quem conhece a Cristo, as Escrituras, sabe que não. Mas por que Deus então faz com que continuemos aqui? Não é para desfrutar dessa vida miserável que nós temos aqui. Há coisas boas, mas mesmo como Paulo, reconstruindo um texto do Antigo Testamento, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós somos decadentes. Quem tem espelho sabe que o tempo está passando, sabe que as coisas voam, como o homem é pequeno, como somos frágeis, como somos passageiros. Esta vida que não foi dada por Deus a nós para que nós a desfrutássemos, não é isso. Nós vamos ter a eternidade para estar com Cristo em uma terra restaurada, experimentando as delícias da criação. O que nós fazemos aqui, o único objetivo de Deus manter este mundo caído, é chamar os seus eleitos, é dar ocasião para que todos os eleitos nasçam e sejam salvos. É só isso. Deus não tem prazer neste mundo caído. Este mundo é um mundo amaldiçoado por Deus. Paulo começa a sua argumentação teológica em Romanos 1,18, dizendo: a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É um mundo debaixo da ira de Deus. É um mundo amaldiçoado pelo pecado. E nós não podemos estar apaixonados por esse mundo. Podemos e devemos ter momentos de descontração, de lazer, mas este não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é servir a Deus, é falar de Jesus, é ser testemunha do Senhor até os confins da terra. Então vejam, o cristianismo é conhecido na própria antropologia, que é uma ciência humana, como a primeira religião de missão que existiu. Todas as religiões eram religiões de povos, deuses nacionais. Mas o Cristo da Bíblia é o Deus Yahvé, é o Deus Criador. Qual era a nacionalidade de Adão? A que povo Adão pertencia? Ele é um representante da humanidade e se tornou na sua queda representante de todos os perdidos. Então Deus suscita um segundo Adão, que é Jesus, para representar todos os eleitos. Qual a nacionalidade de Jesus? Ele nasceu descendência de Abraão, sim. No entanto, assim como Adão, ele é um cidadão do mundo. Ele é um representante dos eleitos de todo o povo, tribo, língua e nação, raça. Ele é um cidadão do universo. E todos os eleitos de todas as nações estão representados nele. Então, o que é o Pentecoste?
Qual foi o sinal do Pentecoste? Foi falar em línguas estrangeiras. Meus irmãos, quando pentecostais dizem que são línguas estranhas, eles solapam, eles acabam com o significado da vinda do Espírito. Os que estavam presentes dizem: como podemos ouvi-los falar em nossa própria língua? Eram línguas estrangeiras da época. Eles ouviram os apóstolos falando na língua deles que estavam ali. E Atos, este texto vai citar pelo menos 16 nações ou regiões que estavam ali presentes. Como podemos ouvi-los falar em nossa própria língua materna? Então veja, o Espírito está levando a igreja a pregar as grandezas de Deus na língua dos povos. E o Espírito está capacitando a igreja a fazer isto. O Espírito é missionário. O Espírito Santo veio ao mundo para levar a igreja aos 4 cantos do mundo. E esta é uma igreja que tem uma missão. A primeira religião de missão para alcançar os 4 cantos do mundo. Você tem, por exemplo, o islamismo. Por definição, era uma religião de imigração. Eu moro na avenida, perto da Avenida do Estado, em São Paulo, pertinho da primeira mesquita do Brasil. Por que ela foi implantada ali? Para pregar o islamismo aos brasileiros? De jeito nenhum. Quando ela foi implantada, foi para servir a comunidade árabe que se instalou em São Paulo. Isso é chamado de missão de imigração. Não tem objetivos de pregar ao povo da terra, mas para manter a comunidade que se estabeleceu ali. Hoje o islamismo descobriu o poder da religião e está realmente pregando a outros. Mas originalmente não era uma religião de missão, era uma religião de imigração. Veja, o cristianismo é a primeira religião de missão, e por isso que os crentes falam de Cristo e têm esta vocação para falar de Jesus nos 4 cantos do mundo. E lembrem-se sempre disso: missão não é uma palavra bíblica, não ocorre nas Escrituras. O que ocorre é a palavra evangelização. Proclamação. Por que é importante saber disto? Não que a palavra missão seja errada, não é isto, mas é porque a igreja de hoje rotulou missão como sendo na África, como sendo na Ásia, como sendo em algum rincão longe no Brasil. E ocorre o quê? Que muitas igrejas dizem ser missionárias. Por quê? Porque contribuem com missionários financeiramente, têm contato com eles, que ótimo, ótimo. Mas a pergunta é: quantos convertidos têm entrado pelo trabalho desta igreja? Têm entrado aqui? Como eu posso chamar de igreja missionária uma igreja que paga para outra evangelizar em outro continente, mas não evangeliza onde está? Impossível, totalmente incoerente. Isso é muito importante, meus irmãos, porque as igrejas acham: não, olha, estão envolvidos em missão, sentem-se vivas, mas na verdade não pregam o evangelho, não evangelizam. E o crente de hoje simplesmente decepou a evangelização. Não. O que é vida com Deus hoje? É orar, é dar o dízimo, é cantar na igreja, olha que lindo. Mas ninguém quer falar de Jesus. E é por isso que é um evangelho tão cômodo. Nós não vemos crentes perseguidos. Por quê? Não abrem a boca para falar de Jesus, né? Simplesmente isto. No seu trabalho, silenciam. Não é que você deve usar o tempo de trabalho para evangelizar. Se você fizer isso, está pecando, porque você não está fazendo aquilo que está sendo pago para fazer. Mas use o seu momento de almoço, no trabalho, como nós já falamos, mostre que você é crente, falando todos os assuntos envolvendo a Bíblia, Jesus, Deus, para que eles saibam que você é um cristão. Porque no seu e-mail de trabalho não pode ter uma citação bíblica? Se fizer isso, pode ser que o meu chefe não goste. Você já ouviu falar de perseguição? Por que os crentes não são perseguidos? Porque eles se omitem. Porque se eles realmente fizerem o que o Cristo ordenou, não vão ter os melhores empregos,
não vão ter todas as facilidades da sociedade, vão ser perseguidos. E Paulo disse a Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Qual crente então que não será? Ele não diz alguns, ele não diz de vez em quando, ele diz que todo genuíno crente, se ele realmente é piedoso, não importa quando, ele será perseguido. Então é isto, nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho, não é simplesmente querer as bênçãos de Deus, mas sofrer por Cristo. Paulo também disse aos Filipenses que nós temos o privilégio de sofrer por Cristo e não apenas de crer nele. O sofrimento faz parte integrante da fé. Nós não precisamos procurar o sofrimento, não é masoquismo. Ele vai vir. Na verdade, a vida cristã é um dia por vez. Eu passo por situação difícil, minha esposa tem Alzheimer precoce e já está bem avançado. Eu costumo dizer que eu sou um viúvo de esposa viva. Mas eu vivo um dia por vez. Um dia por vez. Essa é a cadência da criação. Deus criou o mundo um dia por vez. No Êxodo, era para colher o maná do dia. Se colhesse mais, apodreceria. Só no 6º dia que deveriam tomar dobrado para ter no 7º dia. A sabedoria ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A sabedoria é acumulada diariamente. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, a cada dia. O pão nosso é de cada dia. E o mal basta para cada dia o seu próprio mal. Viva um dia por vez. Esta é a lição de existência nas Escrituras. Um dia por vez. Diante de problemas, se você olhar lá na frente, você pode se desesperar sem achar uma solução. Viva o seu dia. Agradeça a Deus pelo seu dia. Louve ao Senhor pelo seu dia. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Seja agradecido ao Senhor. E Ele te susterá, Ele te usará. Não permita que a alegria da salvação seja tirada de você. E isso só vai acontecer, você viver a alegria da salvação, mesmo no meio dos problemas, se você estiver com Jesus todos os dias. Você não vai ser uma pessoa fragilizada, fragmentada interiormente, cheia de depressões, cheia de fraquezas. Paulo diz: quando eu sou fraco, então sou forte. Porque veja, meus irmãos, fraqueza não é fracasso. Fraqueza é o reconhecimento de quem nós somos. Fracasso é quando nós entregamos os pontos. Se nós somos fracos, oremos para Deus, para Cristo, e seremos fortes nele. É isto, esta é a nossa vida. Então, não entregue os pontos em nada. Seja viva esta vitória de Cristo, a alegria da salvação. Deixe que isso transborde o seu coração para que você fale dele naturalmente. Isto vai abençoar você de tal forma que você não vai querer parar de falar de Jesus. É algo magnífico. Ter um filho na fé. Pensamos em filhos biológicos, são bênção, mas toda a responsabilidade de um pai biológico é fazer de um filho biológico filho na fé. Porque então será uma família eterna. Muitos criam filhos biológicos para o mundo. Querem que sejam advogados, empresários bem-sucedidos. Se for ou não, não interessa. O que interessa é que eles sejam crentes, servos do Senhor. Este deve ser o objetivo maior de qualquer pai crente. E esta família será eterna. Ter filhos na fé, evangelizar, ver alguém que não é seu filho biológico, mas seu filho na fé, crescer na graça e no conhecimento de Cristo, fazer a profissão de fé. Daqui a pouco ele está na liderança da igreja, está cantando, trazendo outros para o conhecimento de Cristo. Como isto é abençoador, como isto traz satisfação ao nosso coração, não para a nossa glória,
mas isto é maravilhoso. Lembrem-se, nós somos adotados filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. João diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não eram. E Paulo vai dizer claramente isso, que recebemos o espírito de adoção, para chamarmos Abba Pai, meu papai. Um amor paternal, um amor de pai e filho. Deus criou o homem para ser seu filho humano. Tanto é que Deus constituiu uma família de homens, uma família humana. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: porque vós sois família de Deus. Somos filhos adotados em Cristo. Pensem nisso, vejam a glória de tudo isto. Este é o poder de Deus. Isto é o Espírito no coração de vocês. E é exatamente isto que vai levar a proclamar Jesus. A boca fala o que está cheio o coração. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque podemos, ó Deus, meditar em tua palavra, e são verdades tão maravilhosas. Ó Deus, que nada ocupe o nosso coração que não seja Jesus. Que o nosso coração transborde Jesus, para que a nossa boca fale naturalmente, onde quer que nós estejamos, em todos os assuntos que nós falemos, que falemos de Cristo, da palavra, do Senhor, que este seja, ó Deus, a nossa argumentação em todos os assuntos que nós conversarmos, e que isto, ó Deus, nos leve assim, a proclamar objetivamente o nome de Jesus para a salvação daqueles que ainda não o conhecem, para a glória eterna do Senhor. Fica conosco, abençoa grandemente esta igreja, é o que nós te rogamos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.